cartão, limite, empréstimo pessoal. Eram 7 contratos que eu tinha em aberto. A dívida total dos 7 contratos estava em 228.746. Em outubro, entrei no método, já apliquei. Novembro, calma aí, o salário tá inteiro aqui. Me despertou e falou, cara, tá certo. Nesse primeiro salário, a gente conseguiu fazer algo que fazia tempo que a gente não fazia. Consegui fazer um mercado que dê conta no mês. Falei, caraca, conseguimos. Dos 7 contratos que somavam R$228.746, tudo foi fechado a 56.764. Uma redução de 75% do total da dívida. A aplicação do método faz com que a gente pague, mas pague o valor justo. Meu nome é Alípio, tenho 38, farei 39 anos ainda este ano. Sou casado, farei 15 anos de casado este ano. E tenho 2 filhos, uma menina que vai fazer 10 e um menino que vai fazer 7 anos agora. Trabalho como professor universitário e também atuo na gestão, na parte de gestão esportiva também. Vamos lá, me conta o seguinte. Como é que você me conheceu e o que estava acontecendo na tua vida quando você me conheceu? Eu lembro que na época estava recém saído da pandemia, que foi um período bem sensível para todo mundo, eu acredito, um momento de reinvenção, de reestruturação. E durante a pandemia, meu trabalho como docente universitário mudou muito. Porque até 2020 era 100% presencial, estar ao lado dos alunos, com tudo que a gente fazia. E de repente, a gente vem no dia 16 de março de 2020 para um modelo completamente online. E como professor de educação física, contato é muito importante para a gente. Por ser docente universitário, nessa época exclusivamente, foi um momento em que a minha carga horária foi diminuindo. E no momento da pandemia, com diminuição de carga horária, foi onde a crise foi acontecendo. Então, foi um momento em que eu tinha um cartão de crédito, o qual a gente acabou excedendo alguns limites, e aí eu comecei a usar o limite da conta para poder pagar o cartão de crédito, e aí a bola de neve foi se instalando, né? O mês que vem eu consigo, e de repente no semestre seguinte diminuía a carga horária, e o que era um teto que antes eu recebia mais de 10 mil caiu para 5. Então isso já fez a transição ser completamente brusca. Neste momento foi se instalando dívida atrás de dívida e de repente surge um anúncio, na época no Facebook, em que era você convidando, justamente falando da questão de proteção salarial, de como fazer essa proteção salarial, convidando para a jornada inicial. E aí, dentro da jornada inicial, eu fiz a jornada, estudei, e isso foi em outubro de 2023, que eu fui ouvindo, e até comentei com a minha esposa, caraca, eu não sabia que isso existia, não sabia disso. E, de repente, eu comecei a observar os contratos que antes eu acabei deixando só em formato virtual. E depois das aulas eu vi, calma aí, por que eu não tenho isso na mão para eu olhar quando eu preciso? E aí eu fui vendo, calma aí, mas essa cláusula de juros tá muito alta. E aí foi onde foi dando alguns estalos e aí me fez perceber que, olha, eu até poderia sair sozinho, mas o sair sozinho me demandaria muito tempo e esforço de uma forma que eu não teria tempo e esforço para isso. Eu preciso me dedicar também às aulas, à minha família, a mim mesmo. Falei, não, eu preciso de alguém que saiba o caminho, alguém que encurte o caminho, que dê as diretrizes que a gente possa seguir com segurança. E aí foi onde eu escolhi seguir dentro da turma oficial. Eu já tinha estudado, por exemplo, pedir empréstimo com a casa ou o carro que a gente tinha adquirido como garantia, mas eu não fiz, não cheguei a fazer, cheguei a cotar, mas não a fazer. Isso eu acho que foi em agosto, 2 meses antes. Até porque uma das dívidas que a gente tinha adquirido foi de empréstimo pessoal, justamente para comprar o carro que a gente conseguiu para poder levar os meus filhos para as terapias. Carro é até hoje
o nosso veículo de liberdade, que permite que a gente consiga fazer as nossas coisas, mas também dá o suporte que os nossos filhos precisam. Então, quando eu falei de fazer um empréstimo colocando o carro como garantia, a minha esposa quase surtou. Então, você chegou antes desse momento, mas já era um momento em que eu tinha, acho que, 7 contratos de empréstimo em aberto, de empréstimo de dívidas em aberto, sendo elas de cartão, limite, empréstimo pessoal. Eram 7 contratos que eu tinha em aberto. E basicamente os tipos de dívida, então, eram quais que você tinha? Dívida de cartão de crédito, dívida de uso do limite da conta corrente, empréstimo pessoal. Quantos empréstimos pessoais você tinha? Na época foi 2 de cartão, 2 de limite de conta e 3 de empréstimo pessoal. São 7 dívidas que já dá para tirar o sono de muita gente, né? Muito, muito, muito. E que na época a gente pensava, não, é isso, é um pouco aqui, dá para fazer um pouco aqui. Quando foi juntar o montante, que eu parei dentro do método, peguei tudo e vamos fazer um raio-x da situação atual, o que era grão de areia se transformou num gigantesco forte. O que já estava acontecendo com o dinheiro do mês nesse momento que você decide participar do curso gratuito? Esse foi um momento bem delicado. Eu digo que foi um momento, além de delicado, difícil, porque era um momento que o salário não estava sobrando, né? Você batia muito nessa tecla de eu quero que o salário sobre ao final do mês. Né? E então foi um momento em que não tinha sobra, muitas vezes faltava, e aí a gente ia jogando, tentando fazer a rolagem pro próximo mês, vai dar certo. Em um determinado momento, a bola de neve só não começou mais cedo, porque eu tinha pedido um empréstimo para 2 pessoas antes para pagar o cartão, e nesse meu tempo antes do método, eu já tinha conseguido fazer a devolutiva para eles. Mas se não fosse isso, a bola de neve tinha começado muito antes. E aí, de repente, pode ser que no anúncio que eu vi já tivesse consequências piores. Mas era um momento de muitos cortes, de não sair de casa direito, de mal fazer o mercado direito. Então, foi um momento bem complicado. Desculpa se eu peguei num pontinho difícil aí. Como é que é a dinâmica, você e a tua esposa, assim? Você me falou que tem 2 filhos que precisam de suporte. São 2? Isso, são 2 filhos. E os 2 são atípicos? Os 2 são atípicos. E eu não sei, talvez eu não sei falar o nome certinho disso, tá? Eles são autistas? Isso, os 2 são crianças autistas. E aí a sua esposa se afastou do mercado de trabalho, ela trabalha, como é que é a dinâmica financeira do casal aí? Até antes do nascimento dos meus filhos, ela tinha uma rotina de trabalho tão ou mais forte, muitas vezes mais forte do que a minha. A gente se conheceu na universidade também, então ela também é professora de educação física. Desde que a gente começou a universidade, a gente começou a namorar no primeiro ano e estamos juntos até hoje, né? Esse ano são 21 anos, completando namoro, tudo, são 21 anos que a gente está junto, desde 2005. Ela sempre teve uma veia de trabalho muito forte, e ela tinha uma educação da mãe dela de falar, você não deve depender de nenhum homem. Ela sempre falou isso. Então, para ela, me ver tomando mais à frente das questões financeiras foi extremamente difícil. Psicólogo, da gente conversando, de alinhamentos, para a gente estabelecer que, beleza, a partir de agora, os nossos filhos precisam de um outro cuidado e alguém precisa estar mais à frente disso. E aí a gente foi fazendo esse jogo e ela se encontrou justamente fazendo isso aqui, ó, que são mandalas. Então, isso aqui é ela que faz. Que lindo! Isso aqui é ela que faz. Todo esse desenho, essas colagens, a pintura, tudo é dela. Então, ela que faz essas mandalas com intenções de passar boas energias para quem as adquire. Nos mais frente, ela se afastou mais da educação e foi para esse mundo do artesanato e que ela está até hoje super bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você fosse até onde você se sentir confortável, tá? Esse assunto de crianças, eu percebo que você fala isso de uma forma muito natural. Tem gente que fala de outro jeito e ainda é um universo que para muita gente é muito desconhecido, que são as necessidades de crianças neurotípicas, né? Como é que vocês lidam com isso? Quantos anos têm as crianças? Como é que é toda essa realidade? Porque é um parto para descobrir, depois é um parto para conseguir, peraí, o que meu filho precisa para estar no mundo, com quem é que vai cuidar, e assim, existe muita crítica já, né, sobre a romantização do autismo,
autismo. E a gente, o pouco que eu sei, não é nada bom. Tem muito dinheiro envolvido, não tem nada de, né, muito dinheiro, muito desconhecimento, muita particularidade, porque cada ser é único. Então, me conta, se você topar, eu queria que você fosse até onde você quiser mesmo. Como é que esse assunto impactou vocês? Claro, mudou muito a nossa dinâmica familiar. Isso foi um fato. A gente acabou descobrindo isso no mundo do autismo pouco depois do retorno da pandemia. Durante a pandemia, acabou mudando o plano de saúde que a gente tinha. A gente estava desconfortável com o plano que a gente tinha e a gente trocou o plano. Isso para mim, para minha esposa e para minha filha. E aí a gente foi e colocou né, depois do nascimento do meu filho, ele também entrou no plano. Dentro disso, a gente teve um encontro com uma pediatra, que é a pediatra que temos até hoje, acompanhando a minha filha, o meu filho, e ela falou, ó, vocês acham que pode ser? Eu falei, eu nunca pensei. A minha esposa falou, ó, eu tinha suspeitas. Ela já vinha vendo vídeos, ela já vinha vindo atrás de informações com características que minha filha demonstrava anteriormente. E aí depois eu fui conversando com ela e eu falei, poxa, mas eu nunca tinha ligado. Ela falou, pois é. E aí ela foi citando várias características, né? Hiperfoco em alguns determinados brinquedos, desenhos, enfileiramento de brinquedos. Muitas vezes não ouvia o que a gente falava. Meu filho apresentou características semelhantes. E aí a gente, poxa, será que é? E aí foi por conta dessa mudança em que a gente conseguiu ter acesso a essa pediatra que a gente identificou que eles eram, né, depois de uma série de avaliações. Não foi de um dia para o outro. Eles passaram por uma bateria de avaliações de uma clínica que tinha-se dentro do convênio. E aí chegou-se a questão do diagnóstico do transtorno do espectro autista. E a partir daí, eu comecei a pensar, bom, tem dois caminhos. Ou eu simplesmente decaio, e isso não vai ser bom nem para mim, nem para minha esposa, nem para os meus filhos, ou a gente entende. E aí, eu rumei nesse mundo de entender. Fui estudar, entender um pouco mais, ler, fazer alguns cursos. Depois de um tempo, né, um pouco mais maduro, isso acho que faz 2 anos. 2026 foi 2024. Julho de 2024, eu e a minha esposa, a gente abriu um canal no YouTube para falar sobre isso, sobre as nossas experiências, sobre informações, e também a gente abriu um quadro com a minha filha, para ela poder treinar a comunicação social dela. Então, falar disso, do autismo, para mim, pode doer, porque não é romantizar, mas eu vejo como uma forma de proteger, e não só proteger, mas trazer informação para quem precisa. Essa é a ideia. E aí você tinha falado dos custos, né, Dagi? E sim, se não fosse o convênio, a quantidade de terapias que eles precisavam, olha, no começo eles faziam terapia todos os dias, segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia. Eram 5 horas. Fono-psicóloga e TO, principalmente. Ia muito nessas 3 especialidades. Hoje ainda está nessas 3 especialidades, mas com uma carga bem menor. Agora eles estão indo 3 vezes por semana e ficando 3 horas. Então a carga já diminuiu bastante, né, nesse sentido. Ainda é necessário desafios diferentes, cada um com sua particularidade, como você disse, mas a gente tem evoluído muito bem. Esse quadro que eu falei, da quantidade de terapias e tudo mais, aconteceu naquele turbilhão das dívidas. Então isso tudo foi se somando. Nessa época, o meu psicológico e o da minha esposa estavam assim, ó, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Você falou, naquele momento eu tinha a opção de sucumbir à coisa dos meus filhos tem algo, né? Independente como você encarou naquele momento, ou como é que eu faço disso, a sua esposa decidindo fazer a arte, que é uma coisa incrível, na minha opinião, ou se tornar uma mãe amargurada que, por conta da carga que existe do cuidado, ia ficar arrasada porque que isso aconteceu comigo. E eu imagino que é isso. Eu espero que o teu compartilhamento também ajude quem tá aqui. Eu vou sempre, como eu vou deixar seu nome aqui, o canal é no nome de vocês? O canal se chama Te Amo Nossa Jornada. É o Te Amo tudo junto, né? Para fazer o jogo do Te, mas que passa esse amor da nossa jornada, que é uma jornada compartilhada. Já achei, coisa mais linda. E com quantos anos eles estão hoje? A Sabrina, que é a minha menina, tá com 9, vai fazer 10. E o Joaquim
tá com 6 e vai fazer 7. Voltando para cá, você então me conhece em outubro de 2023, com problema financeiro, participa de um curso gratuito. Minha pergunta aqui é certeira. O que fez você acreditar que eu era uma pessoa de confiança para te guiar nesse caminho e que era melhor você não ir sozinho? O que você viu, ouviu e entendeu ali na semana gratuita, no curso gratuito que hoje se chama Último Plano, que você falou assim, cara, vou por aqui, eu confio no que ela tá falando? Teve alguma coisa assim que te marcou? Nas próprias aulas, tiveram os depoimentos das pessoas que foram aplicando o que você foi ensinando na aula gratuita, seja da proteção, questão de seguros que seriam opcionais, mas o banco acaba colocando implícito, e aí as pessoas conseguiram resgatar e tiveram um valor de elas mostrar. Calma aí, isso aqui tem fundamento, não é alguém leigo que está falando. A jornada me passou muita confiabilidade, além da conexão com a sua história. Acho que isso também mostra que tem um ser humano do outro lado. O que muitas vezes o pessoal quer rapidamente já passar a questão de ter um método, e que é importante o método, mas, gente, eu sou um ser humano também. Essa dupla conexão fez eu falar, putz, eu preciso seguir um norte. Eu sabia já que eu precisava sair daquele problema. E aí você acabou entrando como a bússola que foi guiando para o caminho da saída. E onde muitas vezes o pessoal achava que a luz no fim do túnel poderia ser o trem vindo do outro lado, não. Era a luz do sol mostrando que era o caminho que poderia ser percorrido para chegar num caminho feliz. Você teve algum medo de que talvez não ia funcionar, de que você ia botar teu dinheiro e você ia perder, ou você entrou com confiança? O que aconteceu ali naquela hora de, meu Deus, eu vou investir um dinheiro para sair da dívida? A coisa que eu mais escuto é mais ou menos isso: meu Deus, eu vou fazer mais uma dívida, e se não der certo? Você teve algum medo? O receio, ele existiu, só que eu falei, bom, novamente, eu faço as ponderações, né? Bom, então vamos ponderar. Eu tenho duas escolhas: entrar ou não entrar. O não entrar, provavelmente a situação vai continuar indo para o caminho que ela já estava, só que eu já sei que eu tenho uma forma de resolver, porque eu fiz a semana, eu fiz a jornada. Então eu sei que tem uma forma de resolver, só que eu não sei como resolver. Ou eu não entro, fico com essa pulga atrás da orelha do como resolver, porque eu não vou saber como, ou eu entro, observo, vejo e vou atrás, porque não adianta só assistir às aulas também, você precisa aplicar o método, né? Então, tem a parte que você faz, que é o ensinar, mas como todo aluno, se eu não aplico, eu esqueço. Então, também tem os outros 50% que é a aplicação. Então, nesse sentido, eu falei, além de tudo, tem a garantia. Então, eu vou, faço o pagamento, e se dentro do tempo da garantia, lá dentro do curso, eu perceber que o que foi falando, né, já não é bem o que eu esperava, eu peço reembolso. E foi justamente o contrário. Eu entrei, eu vi as aulas, e quando eu vi as aulas, eu falei, cara, isso aqui tem um caminho. Isso aqui tem um método. E que não é só financeiro. Você começa com a questão psicológica, de ir para a dedicação, de mostrar o ambiente de estudo, né, de trazer a comunidade, que a gente até pode comentar um pouquinho mais depois, mas de colocar a gente na comunidade para depois, nos outros módulos, saindo do módulo 1 e indo para o módulo 2, aí vamos entrar com a parte um pouco mais técnica. Você me parece ser uma pessoa estudiosa. Eu entendi certo? Sou. Eu gosto muito de estudar. Dentro da minha formação, eu cheguei até o mestrado, pretendo fazer o doutorado, então sou uma pessoa que gosta de estudar, sim. Pode me chamar de preconceituosa, mas você tem cara de nerd. Não, sem nenhum problema. E eu já ouvi muitas vezes que o pessoal falava, você não tem cara de professor de educação física. Não, cara, você tem cara de professor de matemática, física ou filosofia. São coisas que eu gosto. Eu gosto de matemática, gosto de filosofia, e tudo isso eu trago para a educação física. Exato, a educação física tem o corpo que envolve tudo isso, mas eu te digo isso, na verdade, por que eu trouxe isso, né? A gente faz julgamentos, né, que é da pessoa, e você falou em algum momento, você cogitou, cara, poderia tentar sozinho, mas é que eu sou um pouco essa pessoa que gosta de tentar sozinha, fala, deixa eu tentar um pouco sozinha, para ver se eu consigo. Então, quando isso passa pela cabeça das pessoas, eu super entendo, e eu falo, talvez você tá aí me escutando e falando que você pode fazer sozinho, e você pode mesmo. Nada do que eu ensino, são 5
mil e poucas resoluções do Banco Central, são umas 10 mil instruções normativas, tem o Código de Defesa do Consumidor, a própria lei é pública, você acha lá a lei seca para você baixar. Então, não é um conhecimento. Eu sempre falo assim: eu não criei o ovo, nem a farinha, nem o chocolate e nem o fermento. Eu só juntei essas coisas e fiz uma receita que gera um bolo. Todos esses ingredientes, se misturados, não vão dar um bolo, mas nas proporções certas vão dar um bolo. Então, eu escolhi os ingredientes e criei. Como que você acha que você venceu essa dúvida do fazer sozinho? Você me trouxe que foi tempo, mas foi só isso mesmo? A questão tempo foi um fator forte, né? Como eu falei, eu estava junto com as aulas da universidade, né? Com atenção às terapias dos meus filhos. Então, o fator tempo, com certeza, foi um fator que me apertou e falei, sozinho eu não vou conseguir. Com certeza, tempo, mas uma outra coisa, e aí entra a questão de autoconhecimento. Eu tenho esse perfil de pesquisar, de ir atrás, mas eu também sei o ponto de ser humilde o suficiente para falar, isso eu não vou ter competência de fazer sozinho. E isso eu não consigo. Então é muito melhor investir um valor no qual uma pessoa que já passou por toda essa parte de leitura, de estudo, já sabe o caminho das pedras, e ver o que essa pessoa fala, faz isso, segue por aqui, entenda isso, cuidado com isso, ela já te dá a instrução, do que ter que parar, ler, ter o discernimento de interpretar e ver qual é o ponto de cada lei que serve para o caso específico, porque esse é o grande ponto, né? Você tem o Código de Defesa do Consumidor, tá bom, vai achar, na época, sem chat GPT, sem nada, encontra qual é o artigo correto que fala sobre isso, vai nas decisões do Banco Central, procura quais são Então, isso demandaria um esforço que eu não conseguiria ter. Então eu falei, eu preciso de alguém que de fato faça isso. E vamos pensar, quando a gente tem um professor, não é justamente isso? A matemática, a história, a geografia, o português, tudo isso está à nossa disposição. Só que eu tenho alguém que já estudou tudo isso e que simplifica o caminho. Então, eu falei, eu preciso de alguém que seja um professor, tutor, um mentor, que sabe o caminho e que vai me dar essas diretrizes, simplificando este passo que eu preciso dar. E eu queria saber assim, beleza, decidiu investir, você tinha limite, tinha cartão, como é que era? Nada de limite, nada de limite. Eu decidi cortar, falei, melhor cortar do que continuar com isso, então zeramos o limite. O nosso cartão tinha sido bloqueado, que era esse do Pão de Açúcar, então ele foi bloqueado também, porque a dívida estava rolando, então eu falei, não vamos usar. Parou, chega, vamos dar um basta. Sem limite, sem cartão, com a dívida rolando e com os estudos para fazer. Queria saber assim, primeiro, como é que foi o primeiro salário protegido? Como é que foi sair da bola de neve? É a primeira coisa que eu queria saber, depois eu pergunto mais das dívidas. Perfeito. Quando eu vi que, cara, caiu o salário, e isso foi em novembro. Em outubro, entrei no método, já apliquei. Novembro, calma aí, o salário tá inteiro aqui. Opa, então deu certo. Esse primeiro passo funcionou. Agora vamos para o próximo passo. E aí, dentro da jornada dos estudos, foi justamente fazer o quê? A negociação presencial com o banco. E aí eu lembro que, montando a pastinha, tinha a pasta física aqui, até eu conseguir zerar as dívidas, ela estava comigo aqui. Aí agora, no ritual de zeramos as dívidas, também zerei a pasta, mas eu tenho toda a parte digital aqui comigo. Eu fui me preparando, vendo qual era o discurso, muitas vezes treinando esse discurso enquanto minha esposa estava fora, meus filhos estavam na escola, eu tinha voltado na época eu dava aula de manhã e à noite, então vinha para tarde em casa, fazia alguns treinos, beleza, então ia fazendo discurso, posicionamento, não sentar muito para trás na cadeira, fica um pouco mais à frente, não se acomoda, fica mais firme, então tudo isso foi sendo treinado para o momento que eu cheguei a postar lá no grupo que foi feita a negociação e que eu fui até lá conseguir fazer tudo o que precisava ser feito, que o banco relutou. Quem me atendeu, a gerente, primeiro foi meio relutante, mas não dá para fazer. E aí quando tava com a folha aqui, é aqui, tá aqui a decisão e eu quero que seja feito, não vou sair daqui enquanto não for feito. E aí ela foi lá, chamou outro gerente que também estava no local, os dois assinaram e foi feito.
Então, tudo isso me despertou e falou, cara, dá certo, dá certo. Então, com tudo isso, com a portabilidade sendo feita para outra conta, com a proteção salarial sendo toda feita, com o método sendo aplicado, e principalmente acho que ali foi, antes até de começar as T1, esse foi um outro momento de virada de chave. A primeira virada de chave foi no gratuito falar, eu preciso da ajuda, eu preciso que alguém me norteie, eu preciso que alguém me guie. Essa foi a segunda virada. Cara, funciona, e funciona mesmo. Então vamos continuar porque o caminho daqui não tem volta. É para aplicar e se aplicar vai dar certo. Essa segunda virada de chave, quem está no curso precisa ter e vai ver que muitas pessoas vão falar disso, que esse é um outro momento de nervosismo muito grande, de conseguir sair, ir até o banco e fazer a negociação. Mas depois, quando volta, a pessoa volta mais leve, mais confiante, porque sabe que funciona. E é muito legal você falar, porque depois você é da época que eu ainda. Não é que eu obrigava, é que eu falava, cara, tem que ir. Hoje já tem. Até agora aprovou outra lei que eu já falo assim, ó, dá pra gente tentar sem ir. Tenta sem ir. Só que na tua época, cara, não tinha choro nem vela. Tinha que ir. Até hoje tem a ida ao banco, mas eu falo, ó, dá pra tentar sem ir. Eu gosto que vai pra garantir, mas agora já tem mais clareza sobre esse assunto. E é muito isso. A proteção salarial, ela é um passo que você tem essa confirmação de vai dar certo. E aí, logo em seguida, você já vai para o valor justo. Então, tem essa pegada mesmo. E o que você fez com o teu primeiro salário protegido? Como que foi a sensação de receber o primeiro salário longe de uma conta cheia de limite, estourado, cartão? O que você fez com esse dinheiro? Me conta. Olha, né, nesse primeiro salário, a gente conseguiu fazer algo que fazia tempo que a gente não fazia, um mercado decente. Enche o olho de lágrima de novo, mas parecia que não, mas era um atendimento de uma necessidade, né? Conseguir fazer um mercado que dê conta no mês. Falei, caraca, conseguimos. Conseguimos. Essa foi uma grande vitória. Parece pouco, mas para nós foi uma grande vitória. Você ganhar um salário bom, um professor universitário não ganha pouco. Não ganha um salário mínimo, mas você tem uma família e você ir no mercado com o cinto apertado. Então não é que você estava igual eu tinha uma aluna que não comprava carne, mas você ir no mercado segurando tudo. Eu percebi que isso te emocionou, e com todo carinho mesmo, eu queria que você explicasse para mim o que era esse mercado no aperto e o que era esse mercado de decente no teu mundo aí, no universo da família, das coisinhas para as crianças. A gente dava foco total para eles. Ponto. Então, graças a Deus, nunca faltou nada, mas era contado. Então, muitas vezes era trocar a carne por ovo, era fazer tudo quanto é troca daquilo que poderia ser melhor, mas para aquilo que é possível. Então, a gente fazia o possível. Era isso que a gente, né, encontrava de momento antes. Depois a gente conseguiu trazer essa possibilidade de calma aí. Agora a gente consegue fazer algo não só para eles, mas para nós também. Atender uma necessidade que fala, poxa, eu gostaria disso, né, de comer isso. Ok, se tornou possível. Antes não era. Não era. Ainda mais contando com a questão de seletividade alimentar, que é uma característica que algumas pessoas autistas têm e principalmente o meu filho tem. Então, a gente pensava em tudo para ele e para ela. Depois, minha gente, nesse primeiro mercado a gente falou, dá para atender todo mundo. É louco quanto até hoje, para mim, o mercado é muito significativo. Não sei se você teve isso. Eu tinha muito de falar, nossa, como é que eu fui burra, cara? Priorizar o banco ao invés da minha alimentação, da minha vida. Eu me sentia muito burra, porque de algum modo eu sentia que eu tinha que saber daquilo por trabalhar no banco, sabe? Mas dá um sentimento de falar, caraca, que bom que eu aprendi, mas que raiva por eu ter passado tanto tempo com o problema, sabe? Você sentiu isso em algum momento? O meu sentimento, eu vou até falar que nem foi tanto nesse sentido, até porque eu não tinha tanto conhecimento dessa parte, né, jurídica, das leis, tão forte a ponto de falar, putz, eu podia ter feito isso. Mas me veio a questão de por que será que demorou tanto para eu poder ter tido contato com essa informação?
Mas, ao mesmo tempo, me bate a outra questão, que é nada acontece por acaso. Eu vi que tudo isso veio alinhado a um crescimento. E não só um crescimento meu, mas um crescimento de toda a minha família. E aí, essa questão do zero dívida veio justamente no momento em que a gente estava conseguindo se estruturar muito melhor, escrever o que a gente queria de fato, né? Colocar muita fé, como a gente fala, né? Foco, energia naquilo que a gente estava querendo, né? E aí, quando a gente colocou isso na cabeça, as coisas vieram acontecendo. Obviamente, aplicando tudo aquilo que a gente, né, que você vai ensinando durante o método e que é muito valioso. Mas de nada adianta você ter o método nas mãos se você não tem a postura de aplicação e de sustentar aquilo até o final. Porque é muito fácil, depende de você sucumbir no meio do caminho e querer achar um atalho. De novo, eu entrei no método em outubro de 2023. O meu zero dívida veio surgir em novembro de 2025. Mais de 2 anos depois, não foi 1 mês, 2 meses. Tudo bem, eram 7 contratos, mas veio porque a postura colocada foi: eu não vou parar enquanto isso não zerar. E para você ficou muito forte o zero dívida, né? Eu quero zerar tudo. Até zerar, não tô em paz. E agora eu vou te perguntar isso. Você teve um resultado que a gente chama de já um primeiro resultado, que é o sair do caos, do sair daquele rolar boleto. Então, saiu ali no primeiro já na proteção salarial, que é um resultado rápido. E aí a gente começa com as negociações. Eu gostaria de saber os resultados que você teve, quanto que você teve de economia, quanto que foi com cada banco. Conta pra gente. Vamos lá. A primeira negociação que eu consegui fazer foi do cartão de crédito, né, do cartão de crédito Pão de Açúcar Itaú. Eles estavam colocando um valor de R$ 19.917, para ser exato, e o meu valor-alvo era de 12 mil, que era o que realmente eu tinha de dívida. Na minha primeira T1, eles me responderam. Infelizmente eu não tinha o valor à vista, mas se fosse à vista tinha caído para 9.500. E aí eu parcelei em 30 parcelas de 444, e aí ficou num total de 13.320. Ficou 1.300 acima do valor-alvo que eu queria, mas 33,12% abaixo do valor que eles tinham colocado, que era os 19.900. Este mês foi a parcela 26, então daqui 4 meses isso está completamente quitado, e desde a negociação sem nenhum atraso por conta da proteção salarial. Aqui foi 6.597, quase R$ 6.600 de economia só nessa. E essa foi sua primeira negociação com quantos dias de método? 2 meses de método. Novembro de 2023. Foi dia 27 de novembro. Que foi respondido dia 5 de dezembro e aí chegou nesse valor. Não é tão óbvio e acredito que quem vai ouvir isso pela primeira vez pode achar, não, é lorota. Não é lorota. Se a pessoa pegar, aplicar, primeiro estudar, ter base e falar, eu quero fazer, dá para fazer. Novamente, eu entrei em outubro, dia 30 de outubro eu fiz o cancelamento do débito automático. Dia 31 de outubro eu fiz os comunicados de superendividamento, né, para todos os bancos que eu tinha na época, e consegui fazer, logo no primeiro ciclo, no dia 27 de novembro do mesmo ano, já essa primeira negociação. Você, como um pai de família, vê uma dívida que estava, mesmo que seja os 13, era 13 mil, ia ser um dinheiro que você não tinha de onde tirar, sendo diluído em parcelas de R$ 400. Sim, e naquela época eles estavam querendo que eu pagasse os 19 mil à vista, e aí de repente, calma aí, de 19 mil à vista, para eu pagar 444 por mês e já ver aquela dívida saindo do registrato, né, de uma coluna em que estava negativando o CPF para uma outra com dívidas em dia, falar, opa, isso aqui funciona. E isso aqui já foi o primeiro momento que o mundo fez. Como é que foi daí para frente vivenciar esses meses de reorganização? Foram meses de reestruturações, né, em que eu comecei a ver que, pessoalmente, onde eu estava trabalhando, eu precisava de outros horizontes, né, eu precisava ir para outros locais, eu precisava fazer outras coisas, e aí
projetos foram aparecendo, foram surgindo pessoas, né? Poderia até dizer anjos foram aparecendo no meio do caminho e colocando assim, ó, vai que vai dar certo, né? Aquele indicativo, continua que vai dar certo, persiste, não desiste. Momentos de renda extra foram aparecendo e aí foi fazendo com que fosse possível ir fechando no azul algo que fazia praticamente um ano que eu falava, calma aí, o que está acontecendo, né? Não fechava, agora estava fechando. E aí outros pontos importantes foram alinhamentos. Então uma decisão que a gente tomou muito forte foi, não vamos voltar a ter cartão de crédito até termos educação financeira suficiente para ter um. E isso nos ajudou, porque limite do cartão não é salário. Então, se a pessoa recebe 5 mil, mas tem mais 5 mil no cartão, ela não tem 10 mil. Ela continua tendo 5 mil. Se ela pensar que ela pode usar os 10 mil usando do cartão, aqueles 5 ela já gastou, mas ela gastou mais 5 do cartão que vai entrar o mês que vem. No próximo mês ela tem 0. Então a gente mudou esse comportamento e só esse comportamento de ter mudado já fez com que fosse sobrando cada vez mais um pouquinho de salário a cada mês. E aí isso nos ajudou nas outras negociações, que é uma coisa que você conversa no método. Se você tiver caixa, é muito mais fácil você fazer uma negociação, porque se vier um valor atrativo, você consegue pagar à vista e o desconto é bem maior do que se você for parcelar. Eu sei que é difícil para quem está no meio do caos pensar em guardar dinheiro. Por isso que eu não fico falando sobre pagar à vista, e porque eu sei que a pessoa não consegue conceber. Mas você, com a tua visão, você conseguiu conceber e falar, não vamos usar crédito, que é uma recomendação que eu falo pelo menos no começo, vamos arrumar a causa da dívida, né? E aí conseguir guardar dinheiro. E aí o efeito colateral disso, conta um pouco aí das negociações que você fechou das outras 6 dívidas. Das 7 dívidas, 4 já estão completamente quitadas, esta do Pão de Açúcar. E as 2 últimas são as que foram parceladas e ainda estão em aberto. Mas vamos falar da próxima. A outra era um contrato que tinha um valor pequeno, era um valor de R$552, que era o de um primeiro limite que eu tinha utilizado, do Itaú, né? E aí, meu valor-alvo era de 480, eu consegui neste... eu tinha mandado separado cada um, né, por uma T1, né, na T1 separado os contratos. E aí a gerente do banco entrou em contato comigo, ela quis fazer um à vista para todos, eu falei, à vista eu não consigo, vamos negociar um por um? E aí eu falei desse primeiro contrato, e ela falou, eu consigo fazer esse de 552 por 513. Eu falei, vamos fazer para tirar da frente. Esse aí foi 7% de desconto, né, de 552 por 513, mas aí veio o outro, que aí esse outro foi interessante, os outros 2. Os 2 próximos que eu consegui quitar foram 2 que eu quitei à vista com as restituições do imposto de renda. Então veio a restituição do imposto de renda de 2024. E aí uma coisa que eu comecei a fazer, estudando um pouco mais de educação financeira, foi abrir 2 PGBLs no nome dos meus filhos. Um para minha menina, um para o meu menino. E aí eu estava fazendo aportes mensais nos PGBLs. E esse aporte mensal de PGBL fez com que eu conseguisse ter uma restituição maior de imposto de renda, já que, por eu fazer a declaração completa, o PGBL dá o retorno disso até 12% da minha renda tributável. Então, estudando um pouco mais a parte de finanças, chegou um valor, eu falei, caraca, chegou isso? Nesse primeiro foi 10 mil de restituição. Caraca, isso é mais do que o meu salário. Eu falei, eu vou pegar um pouco e vou aportar em um. E aí, eu consegui, nesse outro contrato, que os 2 próximos foram de renegociações, que eu tive que fazer ali para tentar amenizar antes de entrar no método, foram 2 renegociações que já tinham juntado alguns empréstimos pessoais com limites que eu tinha utilizado. Esse primeiro era o banco estava cobrando 6.967, o meu valor-alvo era de 5 mil e eu consegui fechar por 3.479. Foi mais de 50% de desconto em relação ao valor total que o banco estava pedindo,
foi quase 3.500 de desconto nesta negociação. A segunda estava em o banco querendo 9.559. Todos esses foram com o Itaú, tá? Todas as minhas negociações foram com o Itaú. Sim. Esse foi de 9.559. Meu valor-alvo era de 7.000 e eu consegui fechar por 4.200. Então foi 56% de desconto, saiu 5.359 a menos do que poderia ter sido se eu pagasse o valor que o banco estava pedindo. Então, esses dois em conjunto estavam saindo mais de 16.500 e eu tive 8.800 de desconto nos dois. Então esse já foi 2 alívios que eu falei, caraca, tá indo, tô conseguindo. Um outro que eu tinha, que eu consegui fazer parcelado, esse outro contrato, que era um sob medida, né, um contrato sob medida do Itaú também, que estava o banco pedindo 14.272. Eu consegui fazer uma negociação em 6 meses, porque eu percebi em várias negociações que eles estavam colocando, principalmente quando começou a chegar e-mails para mim de vários intermediadores de negociação que pagar à vista ou pagar em 6 vezes, eles estavam mantendo o mesmo valor. Falei, opa, então calma aí, vou fazer essa daqui em 6 vezes. E aí foi um outro valor, esse já no começo do ano passado, isso foi de janeiro, que o banco estava pedindo R$ 14.272, o meu valor-alvo era 9.000, e eu consegui, dividindo em 6 vezes, chegar o valor da proposta de 5.753, ou seja, R$ 8.500 abaixo do que o banco estava pedindo. Caramba. Então, chegou a quase 60% de desconto. E aí fui pagando, falei, eu vou fazer a próxima negociação depois de terminar de pagar esse. Sim. Aí foi, última parcela. Pá, beleza, consegui. Falei, agora vamos para as 2 últimas. Esses 2 contratos eram os maiores valores. Para ter noção, um era de 51.780, o outro era de 125.690. A dívida total dos 7 contratos estava em 228.746. Eu vou voltar nesse valor mais tarde, só para a gente ver o quanto que foi o desconto final. Então, eram os 2 maiores. E aí o banco estava fazendo um jogo mais duro. Até que chegou no mês de novembro, que foi quando eu postei que consegui o zero dívida e que não foi pela resposta do Bacen. O banco entrou em contato telefônico comigo, a central de atendimento do Itaú entrou em contato comigo. Eu primeiro fui me certificar de que era mesmo, de que não era nenhum golpe, né? Então falei com a gerente, não, é gente que é do banco mesmo, está fazendo essa intermediação, não é nenhum golpe. Então, beleza. E fui falar com eles, né? Que eu estava querendo parcelar em até tudo, em tantas parcelas, eles recusaram, até que eles falaram, quanto que você tem para pagar, para dar de entrada? Eu falei, eu tenho R$ 5.000 para dar de entrada, é o que eu tenho, não consigo fazer mais que isso, e a minha parcela mensal é de R$ 500. Aí ela falou, dá um instante. Depois voltou e falou, com essa entrada a gente consegue fazer as parcelas a R$ 499. Fecha. E aí eu falei para minha esposa, já foi um choro de emoção, e aí paguei o boleto da entrada dos 5.000 que a gente conseguiu, e agora a gente está com os pagamentos da parcela, né, de R$ 499. E aí, destes valores, para fazer esse fechamento, os 51.780, o meu alvo era 33, ficou em 9.647. Então reduziu mais de 80%. O valor que era de 51 teve um desconto de 42 mil. O último contrato, que era de 125 mil, que era o que estava mais me tirando o sono, mas o meu alvo era 80, fechou por 19.849. Então uma redução de mais de 105 mil reais, 84% de desconto, né, do que era o valor total e do que fechou na proposta.
Então, no total, Dagi, dos 7 contratos que somavam R$ 228.746, o meu alvo era 146.480. Tudo foi fechado a 56.764. Uma redução de 75% do total da dívida, ou seja, deixei de gastar por conta do método, seguindo passo a passo, eu deixei de gastar R$ 171.981. Dá para comprar um picolé, né, Alito? Olha, dá para fazer muita coisa com esse valor, que era um valor que veio muito dessa bola de neve, mas também, fazendo a autoavaliação, veio dos comportamentos que fizeram com que a bola de neve surgisse. Então, a reeducação financeira, a aplicação do método e a adoção de nova postura fez com que tudo isso fosse possível. Cara, nem eu sabia que a sua economia era de R$ 170 mil, tá? Eu não sabia, você não tinha postado esse valor na comunidade, eu tô sabendo agora. E eu tenho casos de 300 mil, o nosso caso que agora subiu para o top 1, são 680 mil de juros. É a minha milionária de dívida, a Cássia, enfim, eu tenho que até trazer a entrevista dela para o YouTube, foi recente agora. E R$ 170 mil é muito dinheiro, cara. Dá para comprar um terreno, eu não sei onde você mora, compra um apartamento, mas meu primeiro apartamento comprado foi 220 mil. Que eu financiei uma parte, porque eu não tinha 220 mil para dar no cash. Eu dei 40, 50 mil de entrada, então a primeira vez que eu comprei. Então, assim, é muito dinheiro e é um dinheiro que muita gente tá pagando. Que quem tá assistindo a gente tá pagando, que muita gente já pagou. Então, assim, cara, o que você sente olhando essa planilha? Ao olhar essa planilha, primeiro me dá a clareza de que aquela dúvida que tinha surgido lá no início, quando eu estava assistindo a jornada gratuita, valeu a pena ter pagado o preço, ter pagado para ver. Valeu a pena ter investido tempo, o dinheiro que foi investido no método e continuar aplicando o método, estudando e tendo mudanças comportamentais de finanças. E ver que as finanças não jogam contra, elas só vão ser reflexo da postura que a pessoa tem. Então, quando a gente muda a postura e tem alguém que guia a gente pelo caminho dessa mudança, o resultado final é esse. Tanto que você tem coletado outros depoimentos que mostram exatamente a mesma coisa. É mudança de postura, adoção de método e reeducação financeira. Isso muda o jogo. Esses 170 mil nada mais é do que o reflexo que aquele Alípio de 2023 não tinha como postura, não tinha como conhecimento, não tinha a clareza de que isso iria acontecer. O pagar o preço teve esse resultado. Mostrar que é possível não só ter uma vida sem dívida. Isso por si só é nobríssimo, na pessoa conseguir ter dignidade para seguir a sua vida. Mas que é possível fazer isso de forma justa, que é o que você mais prega no método. Não é que nós vamos deixar de pagar, muito pelo contrário. A aplicação do método faz com que a gente pague, mas pague o valor justo, não o que o banco quer, colocando juros sobre juros. Uau, e eu queria te fazer uma pergunta assim, que você já respondeu praticamente, mas é a pergunta que eu sempre faço, porque é um problema meu, tá? Eu não sei por que eu tenho esse problema, mas os 170 mil, ele não grita tanto para mim quanto o impacto que isso gera na vida de vocês, porque é quem você se torna. Então, eu queria saber de você o que é para você, para sua família, para tua esposa que provavelmente te apoiou e te acompanhou, o que é esse sair do caos financeiro que para vocês já é o zero dívida, vocês não têm mais nenhuma dívida. Então, eu divido os resultados do método em dois. A gente tem o primeiro caminho, que é o sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Ou seja, ó, meu salário já sobra, eu já vou no mercado que você relatou ali, que você relatou quanto foi a sensação de ombro leve, mas você é um aluno que já chegou no zero dívida, ou seja, eu não devo mais nada. Cara, o que significa para você e para tua família isso? Agora significa que a gente tem a possibilidade de sonhar. A gente consegue alçar voos que antes
as asas estavam amarradas. Agora essas asas estão libertas. Esse ano nós conseguimos fazer uma viagem de 5 dias com a família para o interior. A gente mora em São Paulo, a gente foi para o interior ficar num hotel fazenda. Coisa que é a primeira vez que meu filho vai para um hotel. Então, sair do caos financeiro, fazer o dinheiro sobrar, fez com que a gente conseguisse estruturar este sonho de fazer a viagem, que a gente conseguiu, na data de hoje, ter uma reserva de emergência. Agora está no valor de R$ 15.000. Hoje, exatamente no dia de hoje, está R$ 15.000 para qualquer emergência, está lá. A gente não está desamparado. Então a gente consegue realizar sonhos tendo segurança de que vai ter, de que não vai faltar. Acho que isso, para mim, é algo que impacta demais. Então a gente está alçando outros voos. A partir de agora, a gente já tem um jogo que nós estamos fazendo, do jogo do depósito, que vai fazer com que, ao finalizar o jogo, a gente consiga fazer a nossa primeira viagem internacional. É o sonho de vocês ir para a Itália, né? E olha, esse é um sonho que eu tenho. Minha filha até comentou que queria e que fosse. Ela tinha dado, a gente deixou data, julho de 2027. Pode mudar um pouco, porque agora ela está tendo outras influências. Já falou da Disney nos Estados Unidos, mas ela e o meu menino estão criando um foco muito grande em Pokémon. E aí agora Tóquio não deixa de ser uma opção, porque lá tem o parque, tem uma praça dos Pokémons hiperrealista e tudo mais. Então, a viagem internacional é um sonho. O destino vai ser uma consequência, mas a gente vai trabalhar para realizar esse sonho. Tem um professor de finanças que ele, para mim, ele foi muito inspirador, que ele falava que a viagem verdadeiramente acontece no planejamento dela, que é o sonho da viagem. E quando foi muito bonito o que você falou, e agora acho que você vai me entender. Eu acho que vocês me entendem, na verdade, que o dinheiro não fala tão alto para mim quanto o sonho, quanto o sonhar. É a paz mental. Eu tenho um amigo que chama isso de paz mental. Então, não é sobre a viagem internacional, mas você usou uma analogia incrível que eu sempre tive asas, mas elas estavam presas. E assim, eu acho que você não tem ideia mesmo, sabe, do quanto essa entrevista vai ajudar outros pais de família. Como eu falei, eu não quero ficar reforçando o gênero, porque eu entrevistei a Cris, que é provedora de família e não tem um pai. Eu nem perguntei para ela do pai da criança, porque tem uns pais que não são como você. Tem, mas tem muitos pais como você e que, falando no bom português, se sentem castrados mesmo, né? Porque sentem assim. E ainda às vezes tem as esposas que cobram e o marido não sabe o que fazer. Então eu tenho certeza que o que você está trazendo aqui vai ajudar muitos pais a verem essa possibilidade. Eu poderia ter pedido para você não citar os 2 anos. Eu poderia ter falado para você, não fala não em quanto tempo que foi. E eu fiz questão, porque você saiu de mais de 200 mil de dívida para 50 mil de dívida, boa parte delas quitada à vista e outras parcelada, sem juros, que significa muito mais ao longo dos anos. E eu não sei se isso é claro para você, quero até te fazer essa pergunta. Você percebe o impacto dessa organização financeira nas crianças, na sua esposa? Você percebe esse novo cenário que se instaurou dentro da tua família e nesse conceito de geração sem dívida que eu falo tanto, né? Os seus filhos, Sim. eles vão enfrentar o mundo de uma forma diferente. Você consegue ver essa educação financeira, que para mim é um pouco de cultura familiar, já instaurada aí? Como é que é esse clima aí dentro de casa? A gente sentiu, principalmente com a minha esposa, ela me falou algo que me tocou muito. No final do ano passado, ela me disse que finalmente ela pode relaxar, que ela nunca tinha sentido isso antes, que ela vinha trazendo um peso de não, eu estou fazendo essa arte, mas não é suficiente, né? Eu preciso contribuir financeiramente. Ela falou, não, agora eu não sinto isso. Ela falou, eu sinto que eu posso fazer, que não vai faltar. Acho que isso para mim foi essencial para mostrar que a jornada inteira valeu a pena. Acho que Uau, isso não tem preço. que lindo. Vocês são um time, literalmente, né? Muito, muito. Eu não estaria aqui se não fosse ela. Eu não estaria conversando com você se não fosse ela. Então, muito do que eu faço, eu devo a ela.
Como é o nome dela? Aline. Aline? Aline. É. Aline, eu quero deixar aqui registrado, que eu imagino que ela está cuidando das crianças agora, para você estar aqui. Aline, eu queria muito te agradecer por confiar no Alípio, por confiar no método, por apoiar ele. Então, como essa entrevista vai a público, eu quero pessoalmente te agradecer. Eu acredito demais na família, Alípio. Eu acredito que a família, no formato independente, como eu falei, como ela for formada, se por dois pais, se por duas mães, se por uma mãe solo, ou se por um pai solo, não importa, que ela é a única coisa capaz de salvar a gente da gente mesmo. Tá? Então, Sim. os seus filhos vão enfrentar um mundo que não estão preparados para eles, para a grandeza deles, inclusive. E eles vão ter dentro a maior força dentro de casa. Pais muito Sim. fortes. E a sua esposa, eu nem tenho ideia de quanto é difícil para ela lidar com abrir mão da carreira, principalmente tendo esse bastidor de uma mãe que, assim como a minha, disse, não depende de homem, por N questões que se justificam no passado. Mas vocês conseguiram fortalecer esse time. Me emocionei aqui com você. Obrigada pela sua vulnerabilidade. Saiba que, assim, eu de verdade gostaria que talvez você tivesse levado com mais leveza esse período, mas eu sei que cada pessoa leva a jornada com o peso que precisa. Eu sou uma pessoa nada leve, eu levo nessa rigidez aí. Só vou fazer tal coisa, eu só vou me sentir bem quando tal coisa, e eu me respeito nessa rigidez que eu tenho. Então você Uhum. também se respeitou, e é um mundo que se abre mesmo a partir de agora. Mais uma vez, muito obrigada. Como eu falei lá na publicação do Facebook, você não vai ter ideia disso, o quanto aquela publicação que você fez foi significativa para mim e o quanto ela chegou para mim num dia muito difícil. Então você não vai ter ideia disso, mas eu queria que você soubesse que aquele post, no dia que você fez, o que eu estava vivendo naquele dia, foi mais uma lembrança. É como eu falei, vocês não têm ideia do quanto o resultado de vocês é o meu combustível, porque dá vontade de parar, dá vontade de desistir. É muita exposição, é muita energia. E aí tem hora que a gente tem vontade de se enfiar embaixo da mesa, e falar assim, ai, deixa eu ficar quietinha aqui. E você foi muito importante para mim também nesse momento, que foi o dia que você compartilhou lá. Então eu queria que você soubesse que você não é da época que eu chamo esse movimento de geração sem dívida, mas que o que você fez na sua casa vai para além de você. Você vai morrer e isso que você fez vai ficar. Essa história que os seus filhos vão contar para os filhos deles, que independente deles terem filhos, se eles não tiverem filhos, para quem eles conhecerem, que precisa saber, que a sua esposa vai contar para uma amiga. Eu tenho certeza que você deve já falar para as pessoas disso, naturalmente, né? Sim, sim. Então, assim, que você já faz parte dessa geração nova que eu me propus a partir de você formar. Então, cara, sem palavras, eu queria te perguntar se você quer deixar uma mensagem para quem vai assistir a gente, porque eu nem tenho mais o que falar, eu fiquei até constrangida. O que é isso, Dagi? Eu que agradeço muito essa oportunidade de poder estar conversando com você. Falar que eu me emocionei também na sua mensagem do Natal. Eu assisti o vídeo e me emocionei também. E é por isso que, como mensagem final, eu gostaria de deixar para quem estiver nos assistindo, independentemente, como você falou, de gênero, se é homem, se é mulher, se é pai, se é mãe, se não é pai, se não é mãe, não importa. Se você acabou entrando neste caos da vida financeira, que é mais comum do que parece para a vida adulta, primeiro, não se sinta humilhado, porque é uma das primeiras coisas que a gente se sente. Tem muita gente que entra nisso, mas não consegue sair, primeiro por não admitir a situação em que se encontra e por não querer compartilhar isso com outras pessoas. E quando a gente falou da comunidade, que você mencionou muito aqui, a comunidade dá essa sensação de pertencimento de grupo. A gente expõe o que está passando lá, a gente coloca, tem gente que traz, olha, consegui fazer agora minha primeira T1, ainda estou com dificuldade. O grupo apoia, sempre tem mensagens de pessoas apoiando. Então, se você tem dúvidas se vale a pena ou não entrar para este movimento,
saiba que você não está sozinho. Saiba que esse movimento não vai acontecer com você sozinho. Saiba que tem apoio não só da DGL que está aqui, mas tem toda uma equipe de suporte, da Ana Júlia e outras pessoas que vão fazer com que você, ao se dedicar, aplicar e mudar a sua postura, também encontre essa luz no fim do túnel, que é o paraíso, e não um trem vindo te atropelar. Então, acredite, se você quer, você consegue fazer, desde que você aplique e acredite no método. De todo coração, obrigada mesmo. Me dá um beijo na Aline quando você sair daqui. Fala assim pra ela, ó, esse beijo não é na boca, é no rosto, porque sou eu. Fala pra ela assim, ó, esse beijo é da GL. Ela mandou pra você, porque eu acredito nisso. Você realmente não estaria aí sem ela. Eu tenho certeza disso. E essa clareza que você tem, essa gratidão que você tem, e esse casamento lindo que tem 21 anos aí, com esses dois frutos maravilhosos. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando as crianças estiverem maiores, vocês vão ver, caraca, a gente fez um lindo trabalho, porque é que a questão do autismo não seja um limitador, e sim um multiplicador na vida das crianças, porque elas foram cuidadas, protegidas e dado um caminho para elas. Obrigada mesmo, eu só tenho a agradecer de todo o coração. Eu também agradeço muito a você, Dageli, né, ao tempo que você permitiu compartilhar essa história e a sua energia, porque a gente sente a energia que você coloca em cada aula, em cada mensagem, que você realmente quer transformar a sociedade. Então, se eu pudesse te falar algo, continue, não pare. Pode deixar, estou fazendo o meu melhor para manter essa chama sempre acesa e não deixar que nada apague. Porque, de fato, eu falei isso muito nas outras entrevistas. Eu não faço o método para os pais, eu faço para os filhos. Eu, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, quem está aqui é uma menininha que daria tudo, 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 tudo para não ver tantos sonhos ser destruídos na infância. E hoje eu sou adulta e eu consigo, sendo adulta, entender que foi como foi, mas que eu adoraria que menos crianças passassem por um monte de experiências que eu acho que eu não precisava ter passado e que não há culpados. O que há é uma falta de informação, tanto da educação afetiva, tanto da educação emocional, tanto desse próprio mundo da neurodivergência que hoje a gente conhece e que lá na minha época não se conhecia. Obrigada pela mensagem, pode ter certeza que veio pro coração, tá bom? Um beijo, tá? Para você e para as crianças.